Olá, você está ouvindo o podcast da Surg Sindicato. Eu sou Sibila Binotto, técnica administrativa em educação da Faculdade de Educação da URGS, coordenadora de Educação Política e Sindical da Surgs e integrante do Comitê Gestor do CEDEM, Centro de Documentação e Memória da Surgs. Nesta edição especial do podcast da Surgs, vamos falar sobre Paulo Freire, que recentemente, em 19 de setembro de 2021, teria completado 100 anos de idade. Nascido em Recife, Pernambuco, Paulo Freire se tornou um dos mais notáveis pesquisadores da história da pedagogia mundial. Patrono da educação no Brasil, o educador, pedagogo e filósofo é reconhecido mundialmente. Mas no país em que nasceu, ainda é alvo de resistência de grupos conservadores e de extrema direita. Paulo Freire é o brasileiro mais homenageado no mundo. Ele tem 29 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e da América, além de vários outros prêmios como a Educação pela Paz da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciências e Cultura. O educador ainda é o terceiro pensador mais citado em universidades da área de humanas, de acordo com o levantamento da London School of Economics. Para falar sobre o legado de Paulo Freire, eu entrevistei junto com meu colega Frederico Bartz, também coordenador de Educação e Política Sindical da Surgs, e integrante do Comitê Gestor do CEDEM, a pesquisadora Jaqueline Pissetti. Acompanhe! Boa tarde, pessoal! Hoje a gente está aqui com a Jaqueline Santos Pissetti. Ela tem graduação pela URGS em Pedagogia, ela tem especialização em Psicopedagogia pela FAFINC, ela tem mestrado e doutorado pela URGS. Ela já trabalha há 21 anos na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, ela é professora convidada nos cursos de especialização em Psicopedagogia e Tecnologias da Informação e Comunicação e Orientação Educacional à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, hoje nós estamos aqui com a Jaqueline. Olá, pessoal. Um grande prazer poder estar aqui, com vocês, compartilhando um pouco, dos meus estudos ao longo desses anos. Trazendo aqui para vocês, que é o que eu estudei, é o que eu busquei, mas não significa que sou uma grande autoridade, Eu acho que justamente desse grande educador que a gente vai falar hoje, que é Paulo Freire, ele sempre colocou como uma das questões, das suas ideias, é que ninguém é detentor de todo o saber. A humildade também na educação ela é importante, Todos os saberes são importantes, E ninguém tem o saber absoluto, Então vou trazer um pouco para vocês os meus estudos, E a gente poder conversar. Falar de Paulo Freire, a gente teve o centenário dele agora, recentemente, 19 de setembro, E gostaria de iniciar essa conversa, trazendo um pedaço, assim, do texto que o Leandro Carnal escreveu no dia do centenário, no jornal O Estado de São Paulo, e que para mim é de suma importância quando se fala de educação. Ele colocou: antes de defender ou atacar Paulo Freire, leia 2 livros dele, pelo menos, Então, assim, na nossa atualidade, a gente encontra, pessoas o atacando ferrenhamente, assim como pessoas o defendendo de unhas e dentes, Mas que não têm um conhecimento realmente das suas ideias, da importância, da relevância. Até quando eu defendo, como é importante poder ler, conhecer, para a gente poder defender com propriedade, a gente defender com conhecimento, Então, no meu tempo aí na universidade, às vezes em orientações, a gente encontra muitos alunos, que vêm assim: eu vou escrever aqui meu TCC, professora, vou me fundamentar em Paulo Freire, e muitas vezes o único livro que aparece no trabalho, é o último livro do Paulo Freire, que foi Pedagogia da Autonomia, que é um livrinho de bolso pequenininho, que, claro,
extremamente importante, né? Mas é lamentável quando as pessoas resumem toda a riqueza dos estudos e do trabalho dele apenas a esse livro, né? Então, na ocasião, até na publicação do Leandro Carnal, me atrevi humildemente, né, a também colaborar, colocar dessa importância, né, e colocar assim que quando a gente quer conhecer Paulo Freire, né, a importância da gente poder estar buscando a sua obra, né? Também às vezes a gente vê o pessoal resumindo só a pedagogia do oprimido, né, que foi um dos seus primeiros livros, né? E aonde é importante todo o significado que existe posterior, né? Então, sim, eu preciso ler Pedagogia do Oprimido, mas posteriormente, né, é extremamente relevante eu ler a Pedagogia da Esperança, que é onde ele retoma tudo que ele falou na Pedagogia do Oprimido, né, repensa, reorganiza suas ideias, né, seguir lá para a Pedagogia da Pergunta, que é um outro livro, onde ele vai trazer mais, né, de forma mais prática as suas questões e a pedagogia da indignação. E tantos outros livros, né? Quando eu quero conhecer um pouco da vida dele, do que ele passou, do que ele vivenciou no exílio, né? O livro Cartas a Cristina, né? Que é um livro onde ele relata cartas que ele trocou, né? Com uma sobrinha, que era uma sobrinha até não muito próxima, mas que se interessou, né? Pelo que o tio estava vivendo, pelo que o tio já tinha construído até então. E ele passou então a trocar cartas com essa sobrinha e isso tornou-se num livro onde ele relata então todo o seu trabalho e tudo que ele vinha vivendo então junto ao exílio. Bom, e Paulo Freire, né? Quem é? Né? Ele é um grande pensador, educador, né? Que influenciou o movimento da pedagogia crítica, né? E o que é essa pedagogia crítica, então, que vem e que nasce com Paulo Freire, né? É uma prática dialética, né, da educação relacionando aí com a realidade que o sujeito vive, né? O seu contexto social, o seu contexto cultural, né? O seu ambiente de trabalho, né? Paulo Freire se dedicou muito à educação de jovens e adultos, né? A alfabetização dos nossos adultos, né? Vamos pensar lá na década de 60, eu não vou saber aqui dizer para vocês em percentual ou números, né? Mas o Brasil tinha um grande número de adultos e jovens analfabetos, né? E que olhar que ele direcionou, né? Quer dizer, ele direcionou para isso, para poder pensar, porque muitas vezes esse jovem, esse adulto, ele ia para a escola buscar essa alfabetização, mas esse processo também não encontrava sucesso. Então, como encontrar o sucesso nisso, né? E aí ele veio, então, na contraposição de uma educação que existia na época, né? Que era uma educação que a gente chama de uma educação bancária, de uma educação tecnicista e alienante, né? O que é essa educação bancária? Né? É toda aquela educação que a gente chama, às vezes, né, da educação tradicional, onde eu tenho um sujeito que sabe e o outro não sabe, né, de um sujeito que tem o conhecimento e o transmite ao outro, né, aonde esse outro apenas ele é um receptor desse conhecimento sem pensar sobre ele apenas decora, né? E com isso também todo o entendimento que tinha na época, né, de acesso à educação e que hoje parece que está voltando, né, que é esse pensamento tecnicista, né, aonde a universidade não seria uma coisa de acesso a todos, né? Então eu dou aos sujeitos lá menos favorecidos, eu dou esse ensino técnico, eu formo mão de obra, né, para poder atender a essa sociedade. Então é isso que ele vem romper, né? E por isso que era uma educação alienante. Nisso ele vem o quê? Ele propõe um diálogo dentro da educação, um diálogo com as pessoas simples, né? Porque o que ele vem demonstrar? Né? Que cada um tem o seu saber e que o seu saber é importante. É muito interessante num dos livros dele, quando ele relata, né, que ele chega a uma sala de aula com um grupo de trabalhadores, né? Se não me engano, da construção civil, né? Se não estou enganada, e ele quer ouvir essas pessoas. Eu quero saber o que vocês sabem, né? E aí essas pessoas dizem assim: não, imagina, a gente não sabe nada. Quem sabe aqui é o senhor é o professor, o senhor é o doutor, né? E aí ele começa então a pedir para as pessoas que as pessoas falem do seu dia a dia, do seu cotidiano. E quando as pessoas vão contando do seu cotidiano, do seu fazer, do seu trabalho, ele vai demonstrando o quanto aquilo ele não conhece. E é o saber dessas pessoas e o que ele conhece
e que não é de conhecimento dessas. Então, que todos nós, né, independentemente do nosso nível cultural, do nosso nível social, possuímos saberes que são importantes e que são relevantes. E isso, então, ele traz como uma proposta metodológica, né, e como um modo de ser democrático, né, porque nós tínhamos sujeitos, então, que tinham o seu conhecimento totalmente desprezado. E aí que as suas primeiras experiências, né, datam lá do início da década de 60, mais ou menos 1963, principalmente em Natal, Rio Grande do Norte, né, aonde ele ensinou, então aparece como um marco, 300 adultos a ler e escrever em 45 dias, né? Então considerado aí como um método educador e inovador, desculpem. E sempre trazendo a ideia de que na educação não existe educação neutra. Sempre o formato que eu faço educação de uma criança, de um jovem ou de um adulto denotam sim um entendimento de vida, um paradigma e um tipo de formação de sujeito, de cidadão que eu estou construindo. Tá? Então eu posso ter uma proposta que traga então sujeitos submissos, né, sujeitos alienados, como eu posso ter propostas, então, pedagógicas, né, propostas metodológicas, que possibilitem a construção de um sujeito pensante, crítico, né, e construtor do seu próprio conhecimento. Então, mais do que o conteúdo, é eu poder propiciar também a esse sujeito com que ele aprenda a buscar o conhecimento científico construído pela humanidade, relacionando com esse conhecimento que ele já possui, né? Então, ninguém, né? E aí a gente pode casar com outros campos teóricos, né? Da epistemologia genética. Então, nenhum ser é uma folha de papel em branco que o professor vai fazer registros, né? Esse ser já tem conhecimentos. E aí ele vem com uma proposta, então, né, de alfabetização, então de aprendizagem da leitura e da escrita, como uma forma de escrever a vida, né? Uma construção, então, relacionada com os saberes que eu possuo, né? Aprender a escrever a sua vida, né? Ser o autor das suas ideias, né? Ser a própria testemunha da sua história, né? E poder se existencializar, se historicizar, né? Ler e escrever para ele, então, é um processo com sentido na vida, né? É articular essa aprendizagem ao mundo que eu vivo, né? E é uma forma de comunicação e ampliação da minha leitura de mundo. Então, eu aprender a ler e escrever com sentido na minha vida, relacionando com as questões do meu cotidiano, com os meus saberes, me permite também analisar o mundo que se apresenta à minha frente, né? Extremamente atual aqui, né? Se eu pensar que a gente está passando por uma pandemia, né? Eu instrumentalizar esse sujeito, aprender a ler e escrever para repensar tudo isso que a gente vive, né? Eu relaciono muito aí, eu acho que depois a gente pode falar, senão eu falo demais, né? Me empolgo, né? Mas é pensar até na questão das fake news, né? Então, assim, semana passada eu escutava na Band jornalista, né? Mostrando como é que são os grandes chavões, né? Que as fake news às vezes utilizam para conquistar o público, né? E, assim, uma grande pesquisa que aconteceu em Israel, né? Não, um famoso médico de São Paulo falou isso, mas ninguém te diz que médico foi esse. Ninguém te diz que pesquisa foi essa. Mas a pessoa ali pensando, né, num processo de uma consciência ingênua, uma pessoa que passou por um processo de educação alienante, ele é um ser que não foi ensinado a pensar sobre aquilo que ele lê, a relacionar com o seu cotidiano. Então, ele pega essa informação, pensa se um grande médico de São Paulo está falando, é porque é verdade. Né? Se alguém aqui está me dizendo que a grande pesquisa em Israel é verdade, né? Israel é melhor que o Brasil, assim pensando, não estou dizendo que seja melhor, mas vocês me compreendem, né? Dentro dessa, né, mentalidade formada dentro de uma pedagogia alienante, né? E uma pessoa então com toda uma formação, um processo de leitura e escrita dentro de uma pedagogia crítica é o sujeito que pega a informação,
a ler, relaciona com o seu cotidiano, relaciona com o seu mundo, né? Entende às vezes que não é uma situação só da sua cidade, não é uma situação só do seu país, é uma situação mundial, e a partir dessa leitura crítica, então, ele busca mais informações e busca mais informações, né? Bom, então, é ler o mundo e ler a palavra num movimento sem ruptura, né? É poder, a partir desse processo de aprendizagem da leitura e da escrita, né? Ler esse mundo, compreender esse mundo com vistas a poder transformá-lo, né? Porém, eu sempre tenho, eu guardo essa frase de Paulo Freire, sempre comigo, né? E eu sempre falo muito isso para os educadores. Muitos educadores se confundiram um pouco, né? Paulo Freire sempre disse: eu vou partir do saber dos sujeitos, né? Eu vou partir da conversa, do que eles sabem, do que nós juntos podemos construir. Mas olha, é partir. O verbo que ele usa não é ficar, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam apenas com o sujeito transitando naquele mundo cultural que ele existe. E Paulo Freire vai dizer o quê? Eu vou considerar, eu vou respeitar o mundo, né, o ambiente cultural desse sujeito, essa comunidade, porém, eu vou possibilitar também esse sujeito a conhecer outras formas, né, para poder ampliar a minha leitura de mundo. Então, por isso que eu sempre carrego comigo uma frase que ele escreveu na Pedagogia da Esperança, que é o livro que eu disse para vocês. Ele escreve Pedagogia do Oprimido, um tempo depois ele relê esse livro Pedagogia do Oprimido e repensa sobre as ideias. E aí ele não que o Pedagogia do Oprimido estivesse errado, não é isso, mas ele amplia. E aí ele tem uma frase muito importante que é: partir do saber dos educandos não significa ficar girando em torno dele. É partir do saber de experiência feito para superá-lo. Então, também, se eu pegar esse sujeito e ficar trabalhando com ele apenas o conhecimento cultural que faz parte da comunidade dele, também, de alguma forma, eu vou estar alienando. Então, é partir para ampliar, para conhecer o restante, para poder pensar sobre o seu mundo, tá? Finalizando assim um pouco, né? Eu acho que deixar um pouco para Sibila poder me fazer umas perguntas, senão eu sigo aqui umas 2 horas falando, né? Porque falo com paixão também, né? Por todos os conhecimentos, por admiração a Paulo Freire, né? Eu acho que questões assim que não podemos deixar de falar, né? A imposição da visão de mundo do educador é considerado pelo Paulo Freire como uma invasão cultural, né? Então, o que que acontece, né? É claro que eu, né, Jaqueline, se eu chego num determinado espaço, não importa o nível social, eu vou ter os meus conhecimentos, né? Eu vou ter as minhas questões, mas que eu não vou impor aos meus alunos, né? Eu vou poder ter essa abertura, conhecer a dele e relacionar, né? Com isso também, assim, partir desse conhecimento, partir do conhecimento dos sujeitos, partir da cultura dos sujeitos para relacionar com o conhecimento científico. Então, Paulo Freire não rompe com o conhecimento científico produzido pela humanidade, mas é se conectar, conhecer, aprender esse conhecimento científico com sentido para a minha vida, né? Vou usar um exemplo super simples, né? Vamos pensar assim, eu chego lá numa comunidade, né, onde as pessoas têm o costume de quando estão, não sei, com dor de estômago, isso era uma coisa, né, se fazia muito antigamente, chá da avó, né? Vamos tomar um chá de Marcela, né? Bom, isso é um conhecimento ali social, cultural daquele ambiente. Como que eu posso pegar isso e trazer o sentido também do conhecimento científico, né? Entender, bom, né? Não é uma questão mágica, não é porque a Marcela é mágica, né? Mas existem propriedades ali que através do conhecimento científico eu posso entender e dar também esse sentido também para o que acontece, né? Então,
para Paulo Freire, né? E é o que ele traz como grande inovação para a época e até hoje, né? Não é ultrapassado, né? Então, assim, até hoje, que é o que a gente trabalha, que é o importante. Então, ensinar não é transmitir conhecimentos, né? Eu não transmito um conhecimento, eu não passo para o outro, né? Mas é produzir, então, condições para que o meu aluno, para que os sujeitos possam aprender criticamente, possam construir o seu caminho, né? Então, ser educador é perceber que ser educador é ser alguém que influencia na formação de futuros cidadãos, né? Porque conforme for a minha ação como educadora, né, eu estou formando um cidadão alienado, ou eu estou formando um cidadão crítico, eu estou formando um cidadão leitor, né? E levar, né? A gente pode levar, então, esse sujeito a ser, então, ou seres submissos, né? Uma classe de opressores, ou então eu posso ser um educador que eu levo esse sujeito a ser um cidadão crítico, né? Para Paulo Freire, o que ele espera? Educadores e educandos como sujeitos inquietos, instigadores, curiosos, humildes, né? Como eu disse no início, né? A gente estuda, procura, mas a gente não pode dizer que a gente sabe tudo, né? A gente está sempre podendo aprender. E persistentes, né? E não sei, Sibila, se deixar eu falo muito. Questões, eu acho que se tu quiser, posso falar um pouquinho mais, assim, exatamente também sobre o método, né? Como que foi a primeira, né? A primeira questão desse método de alfabetização. Eu vou te fazer uma perguntinha, então. Qual a importância das experiências de alfabetização conduzidas por Paulo Freire e a equipe, né, para a educação e a sociedade? Nossa, né? Ótima essa pergunta, porque eu vou poder abordar, né? Justamente o que eu falei do método, né? Qual a importância, então, para nós, né? A gente vinha de uma educação, né? A gente pega lá extremamente da transmissão do conhecimento, da memorização, né? Eu sou dessa época, provavelmente, assim, muitos de vocês são mais jovens, né? Mas a gente decorava as letras, né? A gente decorava o A, I, O, U, depois a gente decorava sílabas, né? Então era um processo de decoração. E a gente ia recebendo textos tipo o Ivo viu a uva, né? A vovó viu o vavá, o bebê bebe, né? O bebê ia babar, né? Eu tô procurando assim, né? Então, assim, a entrada de Paulo Freire, até quando ele entra na década de 60, né, ele entra com a sua proposta até com um dos métodos desses tradicionais. Ele pega o método até da palavração, né, porque se a gente pegar lá em 1960, a pesquisa mesmo sobre a questão da língua escrita em termos epistemológicos no sentido assim, ó, como é que o nosso cérebro funciona para aprender a ler e escrever. Tá? Ainda não tinha acontecido. Isso vai acontecer lá no final da década de 70, início dos anos 80, com a Miriam Ferreira, né? Mas ele pega, então, um método tradicional, que era o da palavração, e dá um sentido aí para ele democrático, né? E de criticidade. Então, é quando ele pega o que era esse método da palavração, né? A gente pegava, elegia uma palavra, né? E a partir dessa palavra a gente ensinava as crianças, ou o jovem, o adulto, a escrever, né? Partindo das sílabas. Então, assim, no livro que ele fala do método dele de alfabetização, ele usa muito a experiência que ele fez, então, com os trabalhadores da construção civil, e aonde, então, ele buscou uma palavra que tinha sentido para esses sujeitos, que era a palavra tijolo, né? Tijolo, um dos materiais que esses sujeitos trabalhavam, né? Mas ele não pega apenas essa palavra para poder decodificar, né? Poder, olha, gente, isso aqui, essa palavra aqui é tijolo, tijolo, aquele material que vocês usam, né, para construir a casa, tal, papapá, papapá. Ah, essa palavra tem essa sílaba aqui que é o ti, né? Mas que também se tu junta o t, tu junta com afastar, né? Tudo mais, não. Ele, óbvio que ele faz essa análise morfológica da palavra, como a gente faz, mas acima de tudo, ele usa essas palavras, né, e propõe uma aprendizagem da escrita com um sentido aí político,
que não significa político partidário, né, mas político na construção desse sujeito pensante, esse sujeito crítico, né? Então, partindo da aprendizagem da leitura dessa palavra, mas para pensar o seu cotidiano, né? Pensar, bom, esse tijolo, né, ele vem de uma mão de obra, né? Que mão de obra é essa, né? Vem lá desde o início do cara que vai pegar o barro, né? Vai moldar esse tijolo, vai colocar no forno, vai fazer, né? Até chegar a ele. Então, todas essas relações que existem aí de trabalho, né? De relações humanas e tudo mais, tá? Então, assim, ele traz justamente isso, qual a importância dele para aquela época, significativa, totalmente inovadora para nós até hoje, porque é o que a gente tenta até hoje fazer, né? No sentido esse da escrita ter o sentido ter sentido da vida. Muitas pessoas vão dizer assim para mim: "Ah, Jaqueline, mas para aí, mas tu aprendeu a ler e escrever, né? Tu não foi alfabetizada no método Paulo Freire, mas tu aprendeu a ler e escrever". Sim, nós aprendíamos, mas nós não tínhamos sentido. Por isso que a gente tem, né, tantos índices que se fala de analfabetos funcionais, né? No nosso país também, não vou ter números aqui para falar para vocês, né? Mas a gente muito tempo se falava isso. Ah, a gente tem, lá sei eu, tantos por cento de pessoas alfabetizadas, mas nós temos tanto por cento dessas pessoas são analfabetos funcionais. O que são analfabetos funcionais? São pessoas que dominaram a técnica, né, da leitura e da escrita, porque é uma técnica, né, é o juntar, saber que tem sons, mas isso não tinha sentido. É aquele sujeito que a gente fala assim, ó, ele foi lá e leu uma frase toda e no final tu pergunta para ele, o que que tu leu? Ah, não sei. O que que tu entendeu? Não sei, né? Então, a proposta de Paulo Freire vem para isso, é superar, né, essas questões que muito, né, se tinham e se tem até hoje presentes na educação. Muito bom mesmo. Então, Jaqueline, vamos falar sobre uma outra questão também. Por que Paulo Freire é tão combatido pelo pensamento conservador? Nossa, ele é tão temido, né? Gente, ele é muito temido, né? A gente vai pegar, bom, tanto foi lá que, né, na ditadura, né, militar, ele foi proibido, ele foi exilado, né? Ele só volta em 1981, né? Por quê? Porque é o que eu disse para vocês, a proposta dele, ele traz um sujeito pensante, né? Um sujeito que ele vai ter respeito, ele vai ter consideração, vamos pensar assim, pelos seus superiores, mas ele não aceita as ideias como absolutas e únicas, né? Provavelmente um sujeito formado dentro de uma pedagogia crítica de Paulo Freire, ele não vai ser um sujeito que ele vai ter ídolos que ele segue cegamente, né? Até ficou meio segue, né? Segue cegamente. Então, ele é o sujeito que ele sempre vai pensar, não é que ele vai ser um prepotente arrogante assim, né? Ah, tu tá errado, mas assim, né? Eu vou ouvir, eu vou ler, né? Eu vou ter acesso às informações, mas eu sempre vou saber que eu posso, né, e que eu preciso sim pensar sobre aquilo que me chega a partir da minha perspectiva, a partir da perspectiva social que isso influencia, né? Então ele é um ser que pensa em si e que pensa nos outros ao mesmo tempo, né, a partir de um olhar crítico. Então é alguém que não segue as regras por seguir, né? Eu não sigo porque alguém superior está mandando eu fazer. Eu sigo porque eu compreendo que aquilo naquele momento é melhor para o meu grupo, para a sociedade que eu faço parte, né? Então, por isso ele é temido, né? Um pensamento conservador, né? Espera o quê? Espera um sujeito que, né, siga as regras, tenha um líder que é inquestionável, né? Eu sigo
por medo, por temor ou uma certa admiração também, mas é uma admiração sem eu me autorizar a pensar. E a pedagogia de crítica de Paulo Freire me mostra que sim, eu posso pensar, que eu tenho saberes, eu posso opinar, eu posso construir um conhecimento a partir disso. E realmente os conservadores são muito combativos, né? Mais uma pergunta. Desculpa só assim para Pode falar. complementar, né? Eu digo assim, a gente, né, nesse momento não está vivendo uma ditadura militar, mas eu tenho visto assim uma grande semelhança, né, aonde assim, durante a ditadura militar, eu sempre digo são os dois teóricos assim que eu estudei, que foram Paulo Freire e Piaget, né? E busco, né, busquei fazer uma relação da ideia deles. Então assim, durante a ditadura militar, Paulo Freire era proibido, né? Foi exilado e Piaget era muito mal visto, né? Então, até assim, dentro da nossa própria universidade, pesquisas seguiram o pensamento do Piaget, mas de forma muito velada, muito camuflada, muito no sigilo, porque eram mal vistas, né? E hoje em dia a gente vê realmente uma grande corrente dos conservadores, né? Vindo justamente na tentativa de, né, tirar Paulo Freire de campo, né? E já também aí de alguma forma também, né, trazendo também o Piaget como um ser não benquisto, né, que são as grandes discussões que hoje já aparecem em relação ao construtivismo. É isso mesmo. Então, mais uma questão, né? O que tu pode falar sobre qual a atualidade do pensamento do Paulo Freire? Nossa, não só atual, como extremamente necessário, né? Eu acho que nesse momento, né, tanto pandêmico quanto num retrato assim político do nosso país, né, cada vez mais nos mostra o quanto a nossa educação precisa se aprimorar, né, no sentido da formação de sujeitos críticos, né? É isso que vem nos demonstrando, né? Ele é mais do que atual, né? Muitas pessoas às vezes dizem assim, puxa, mas vocês estão usando, né? Usam uma teoria lá da década de 60, né? Então, assim, eu sempre digo, bom, ideias, sejam de Piaget, sejam de Paulo Freire, sejam de Vygotsky, que às vezes, né, são questionados e que também acabam trazendo também a construção de um sujeito crítico, né? São lá, no caso Piaget e Vygotsky, início do século XX, né? Mas eles são a todo momento, né, replicadas as suas pesquisas, os seus pensamentos dentro da universidade, né? Então, assim, nesse momento, Paulo Freire não só é atual, como é extremamente necessário de ser resgatado, mas com a seriedade e o compromisso do estudo das suas ideias, né? Porque eu acho sempre volto lá ao texto do Karnal, né? A gente encontra muitas pessoas se dizendo autoridades na pedagogia crítica, autoridades, né? Nas ideias do Paulo Freire e às vezes só leram um livrinho lá, o livrinho de bolso, né? E aí, né? Toda a confusão pode acontecer. Né? Então, a gente, essa necessidade na nossa atualidade, então, da gente poder estar, né, na escola fazendo a formação desses cidadãos, mas também como professores, estarmos buscando nos aprofundar nesse conhecimento para que cada vez mais de forma qualificada se possa ter uma educação no nosso país. Nossa, quanta coisa, né? E me fala uma coisa: no que a perspectiva de educação de Paulo Freire pode contribuir na superação da atual conjuntura conservadora e antipopular que o Brasil vive agora na atualidade? Nossa, eu acho que podia mudar muita coisa. Acho que nós poderíamos. Eu fico um pouco em dúvida às vezes, né? Porque eu relaciono muito com a sala de aula, né? A gente que já trabalhou, assim, quem já trabalhou com criança, né? Às vezes tem lá uma sala de aula com 28 crianças, tá? E tem lá 3 ou 4 crianças que fazem mais barulho, que gritam mais, né? Aí essa turma parece que toda ela é barulhenta, parece que toda ela é bagunceira, né? Então, assim, eu fico assim
um pouco, como é que eu vou dizer para vocês? É claro que a gente está vivendo um contexto extremamente complicado, até porque a nossa liderança assim o é, né? Mas eu estou muito esperançosa, né, que os sujeitos que fazem barulho junto com esse governante, né, sejam um pouco similar, e assim eu espero, né, e assim eu tenho contado, seja muito similar lá com a sala de aula que eu disse para vocês, né, que às vezes é só 3 ou 4 fazendo esse imenso barulho e parece que é todo mundo, né? Mas eu acredito sim, né, que a gente pode, né? A gente, com pensamento crítico, pode fazer sim um barulho muito maior, né? E pode sim, se a gente, professores, com esse compromisso, né, de entender que eu preciso formar, né, esse sujeito, um sujeito pensante, se o que eu tenho ali na minha sala, mesmo que ele tenha 3 aninhos, né? Eu trabalho muito também com educação infantil, né? Às vezes tu pensa assim, uma criança de 3 aninhos, sim, com 3 aninhos, com 2 aninhos, tu já está ali trabalhando com esse sujeito para ele ser um sujeito que ele vai compreender esse mundo, ele vai pensar esse mundo, ele vai entender que no mundo eu penso em mim, mas eu penso também na relação com o outro, eu preciso desse pensamento crítico, nem tudo que me é apresentado é verdade, então, acredito sim que é o caminho da superação, né? Sou da educação, né? Não tem como, mas se a gente pensar, né? O primeiro ambiente que uma criança está, né? Sem seu contexto familiar, na sua grande maioria, é na escola. Né? Eu trabalho com a classe popular e geralmente é isso, né? O segundo espaço que uma criança passa a se relacionar na sua vida é a escola. Então, a escola tem sim esse grande papel, né? Esse grande papel da gente poder tornar esses seres, né, pensantes, né? Oportunizar eles a isso. Não sei se te respondi. Sim, não, é isso mesmo, né? O Paulo Freire, ele partiu da leitura do mundo, né, para a leitura das palavras e fortaleceu a consciência social e política, né, das pessoas. Ele foi uma pessoa muito importante para a educação, né, do Brasil e do mundo. Eu acho que é isso mesmo, contemplou todas as nossas questões. Eu acho que que a categoria dos tais, da URGS, da UFSPA e do IFRS, vão, né, pensar um pouco, né, essa questão agora do centenário do Paulo Freire. A gente teve agora no mês de setembro, né, várias manifestações, várias lives, né, do Paulo Freire. Então, a Faculdade de Educação, né, da URG está fazendo agora no centenário, está fazendo, né, várias comemorações, né, e vai ter um monumento ali a Paulo Freire. Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo para lembrar, né, dessa pessoa que contribuiu tanto, né, para a educação. Então, a gente quer E ali agradecer, né, Jaque, por estar aqui. Quero também quero saber se tu quer dar uma finalizada, né, na tua fala, enfim. eu quero agradecer muito vocês, né? Porque para mim, eu acho que foi mais daqui a pouco, até porque para quem me escuta, né? Que para a gente poder falar, a gente tem que retomar, né? Tudo que a gente estudou, né? Então, foi um momento assim para mim muito significativo, emocionante de retomar, né? Os meus estudos, né? De recordar e poder deixar aqui algo que Paulo Freire me marcou muito na minha vida, né? Quando ele recebeu o título de doutor honoris causa da nossa universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Indicado por um professor que vão me perdoar, mas nesse momento me falha a memória em dizer o nome dele. Eu era aluna de graduação, né? E quando ele chegou aqui para receber o título, vocês pensem, todos os alunos de educação queriam ver o Paulo Freire, né? Era uma coisa assim, né? E aí organizaram uma cerimônia na reitoria, no gabinete, que foi transmitida no auditório para nós, né? No auditório da reitoria. Só que quando ele chegou e viu que a cerimônia, né, ele ficou sabendo que tinha lá não sei quantos, né, 1.000 alunos, gente lá de fora, né, querendo vê-lo, que a cerimônia ia ser, né, ali no gabinete. Ele disse: não, isso não sou eu.
né? Isso não sou eu tenho que estar onde, né, os educandos estão, né? Então, na ocasião, ele disse, não, tudo bem, eu vou aceitar, vamos fazer a cerimônia aqui, mas eu me comprometo, eu vou retornar aqui porque eu quero estar com os estudantes e conversar com os estudantes. E mais ou menos, eu acho que 1 ano, 6 meses ou 1 ano depois, ele retornou, né? E lá estávamos nós, todos os estudantes da graduação, da pós-graduação, sentadinhos para ouvir, conversar com ele, né? Então, eu acho que essa é a marca que precisa ficar, né? Desse sujeito, né? Que sempre respeitou o outro, sempre considerou o outro, né? E dessa humildade que eu acho que é extremamente importante, onde a gente precisa saber, não existe educação neutra, pensando na atualidade, né? Na história, escola sem partido. Pode ser sem partido, mas tem ideias, tem postura política conforme o que desenvolve. Então, não existe escola neutra, né? Todos os saberes são importantes, né? E a importância da gente poder oportunizar junto nas nossas escolas, desde lá o berçário, né? Uma pedagogia que esse sujeito possa se tornar um leitor da vida, um leitor do mundo para transformá-lo. Então, Jaque, gostaria de te agradecer, né, mais uma vez ter aceitado, né, o convite da SURGS, né, sindicato, também da nossa pasta, minha do Fred, da pasta de educação sindical, que é uma pasta tão necessária, né, e também tão importante para os tais. Frederico, também te agradeço e para nós é muito importante poder produzir esse conteúdo, né? Eu estou em contato também ali com a Vanessa e a Patrícia, né, que são orientandas da Conceição Paludo. A gente vai fazer também um podcast com elas. E é importante marcar essa data, o centenário do Paulo Freire, porque isso aí para nós é fundamental, sabe? E poder compartilhar isso com a categoria e também fazer essa luta de quebrar esses paradigmas conservadores que são contra a educação crítica. Isso tudo é um esforço que nós, como sindicato, também devemos fazer, né? Porque o sindicato também tem um papel de criação de conteúdo, de criação de crítica, de fomento ao debate. Então, como sindicato, acho que foi muito importante esse momento e agradeço aí de todo o coração, de minha parte, do CEDEM também. A edição especial do podcast da SURGS sobre Paulo Freire é uma ação do CEDEM, Centro de Documentação e Memória da SURGS. Apresentação, Sibila Binotto. Produção, CEDEM SURGS, Sibila Binotto e Frederico Duarte Bartz. Apoio de produção e edição, Vitor Hugo Xavier. Siga a SURGS Sindicato nas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Fale com a gente pelo WhatsApp 51 3228 1054. Até a próxima!